torno desse encontro? Bom, recebi um convite do presidente ministro Luiz Fux para que pudesse estar com ele nessa reunião. A razão de ser do encontro é a necessidade dessa manutenção e dessa permanência do diálogo e da relação entre o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal, algo também recomendável em relação ao Poder Executivo. O fato é que nós precisamos reforçar a harmonia entre os poderes e o diálogo não pode faltar em momentos em que o ambiente fica um pouco mais difícil e conturbado. É importante que não falte o diálogo para as reflexões, para a tomada de decisões, para o amadurecimento dessa relação. Portanto, um encontro que considero proveitoso, importante e que não se encerra por aqui. É muito importante que haja a manutenção contínua e essa rotina desse diálogo fundamental entre o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal. Aliás, a Casa Alta, a Corte Suprema, que representa o Poder Judiciário e que tem o respeito do Congresso Nacional, e esse respeito não pode faltar nas relações institucionais. Há divergências de entendimentos em relação a esse tema, especificamente da graça no âmbito do Poder Legislativo. Eu, como presidente do Senado, externei desde o primeiro instante em que foi decretada a graça, nesse caso específico do deputado federal Daniel Silveira, o meu posicionamento. Há uma prerrogativa constitucional do Poder Judiciário de julgar, de processar e julgar. Houve um entendimento do Supremo Tribunal Federal por ampla maioria pela condenação do parlamentar e, por outro lado, no âmbito da Constituição também há a previsão da anistia, da graça e do indulto. E o presidente da República operou o decreto nesse caso concreto. Evidentemente, sem um juízo sobre a conveniência ou não disso, o fato é que o parlamento, e eu também me manifestei desde o primeiro momento em relação a isso, pode não sustar o decreto presidencial, porque não cabe o projeto de decreto legislativo para esses casos específicos. Mas pode o Congresso Nacional refletir e aprimorar a legislação para que graça, indulto e anistia possam ter critérios para a sua outorga. Obviamente que isso não alcança fatos pretéritos, mas pode ser uma disciplina útil para o futuro, para se evitar que no seio da sociedade se gere um sentimento de impunidade, de que, por exemplo, o Poder Judiciário não tem a palavra final em matéria de justiça penal. Então, conter esse sentimento de impunidade e estabelecer justiça e critérios para esses benefícios penais, que são importantes que existam no ordenamento jurídico, mas cujo emprego precisa de fato desses critérios. Então, o que o Congresso Nacional pode fazer nesse momento não é sustar o decreto nesse caso concreto, porque, repito, constitucionalmente não cabe o projeto de decreto legislativo nesse sentido, mas pode aprimorar a legislação para evitar que acontecimentos dessa natureza e atentados à democracia, às instituições e aos poderes possam ter fomentado um sentimento de impunidade no Brasil. É uma questão muito mais ampla. No momento em que nós temos esse ambiente um tanto conturbado, nós precisamos manter esse diálogo, sobretudo com o objetivo de preservação da democracia, de preservação das instituições, do estabelecimento da cultura do respeito entre os poderes e da busca desse respeito da sociedade para com as instituições. O que nós não podemos permitir é que a disputa eleitoral, o acirramento eleitoral se reflita na boa relação que obrigatoriamente tem que ter o Poder Legislativo, o Poder Judiciário e também o Poder Executivo. Eu falo por mim e pelo Senado, não houve crítica em relação à decisão do Supremo Tribunal Federal quanto à cassação. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar um processo de competência originária em matéria penal, decide pela condenação, pela absolução, pela aplicação da pena privativa de liberdade ou não, pela pena de multa, pela perda de direitos políticos, pela inelegibilidade e pela cassação. O que eu me referi é que a cassação de um mandato outorgado pelo povo através das urnas deve se dar no âmbito da Casa Legislativa pela votação dos pares no processo de cassação na Casa Legislativa. É apenas uma pontuação jurídica, técnica, constitucional, que está longe de ser uma afronta, uma crítica à decisão judicial. Até porque acredito que o Supremo Tribunal Federal também possa ter essa compreensão de que cassação de mandato parlamentar cabe à Casa Legislativa.